Enquanto isso, já vai abrindo aí em João capítulo 15, por favor. Vamos dar prosseguimento na nossa série, a revelação do fruto. João capítulo 15, a partir do verso 1. Quantos aí amam a palavra, diga amém. Aleluia. João capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 8, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, marca essa frase, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, aleluia. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Jesus deixa isso bem claro. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. A gente está nessa série falando sobre a revelação do fruto. A gente está nessa série falando que o fruto do Espírito está em você. Quantos aí são novas criaturas? Então a Bíblia diz que nós, como novas criaturas, estamos inseridos em Cristo. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte do reino de Deus. Mas nós vimos que nós só conseguimos colher resultados divinos se eu estiver semeando o padrão da vida de Deus. Você lembra que a gente falou, se a gente muda o padrão, a gente muda o resultado. Ou seja, não adianta eu querer colher alegria e não estar semeando no reino de Deus, e não estar semeando, deixando-se permanecer na videira, ficando ligado na videira. Então eu só consigo colher resultados divinos se eu estiver semeando o padrão da vida de Deus. Outra coisa que nós falamos foi o fruto do Espírito é o resultado da raiz do Espírito. Ou seja, de você estar arraigado, enraizado em Deus. Você não é uma mudinha que dá para se tirar facilmente. Se você quer dar fruto, você precisa estar enraizado, totalmente ligado. Eu me lembro, não sei se você esteve aqui, mas no dia do nosso culto da virada, uma árvore caiu aqui na esquina, e quando a gente viu aquele toco de árvore enorme, daqueles que você precisa de umas 2, 3 pessoas, de tão grande que era, para poder, dando as mãos, circular a árvore, caído. Um toco daquele tamanho. E aí quando você olha para o outro lado, por que ela caiu? Você vê que a árvore já não tinha mais raiz. E a Bíblia fala que nós devemos estar arraigados, porque nós não queremos ser como aquele que é levado por todo vento de doutrina. Uma hora está na doutrina A, outra hora está na doutrina B, outra hora está na doutrina C, depois volta para A, depois volta para C. A Bíblia fala para nós ficarmos arraigados em Cristo, na videira verdadeira, ligados em Cristo. Eu estou com a verdade, não importa aquilo que o mundo diga. Já comecei, aleluia. Não importa aquilo que o mundo diga para você, eu estou com Cristo, eu estou em Cristo. Não importa aquilo que o mundo diga para você, eu estou em Cristo, eu estou com Cristo. Não importa aquilo que o seu patrão diga para você, eu estou em Cristo, eu estou com Cristo, arraigado, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque o que vale, o que vai produzir resultados na nossa vida é nós estarmos em Cristo, ligados no padrão de Cristo, ligados na vida de Cristo. É nós estarmos conscientes da presença de Deus todos os dias.
E olha só, a gente usou esse texto aqui de João capítulo 5, na versão J.B. Phillips, vai estar na tela para você, acompanha comigo, por favor. Olha só, João capítulo 15, verso 4 a 5, que diz, porque assim como um ramo não pode produzir qualquer fruto, a não ser que compartilhe da vida da videira, então você não pode produzir nada, a não ser que, o que diz ali? Continue crescendo. Continue crescendo. Vira para o teu irmão e fala, continua. Continua. Se 2013 foi bom, 2014 será melhor, 2015 melhor ainda, 2016, a gente vai continuar crescendo. Deus está investindo em você. Tamanho valor Ele vê em você, Ele está investindo em você. O Espírito Santo, quando Ele fala, Ele não fala palavras qualquer, palavras soltas ao vento. Ele fala palavras que transformam a tua vida. Ele fala palavras que transformam o teu destino. Ele fala palavras que transformam a vida da tua família. Ele disse, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus investe em você. E João, nessa versão, ele está falando, a não ser que continue crescendo em mim. Eu sou a própria videira, vocês são os ramos. O homem que experimenta da minha vida e cuja vida eu compartilho é aquele que prova ser frutífero. Porque o fato é que separado de mim, você não pode fazer nada. Então a Bíblia diz para a gente, continue crescendo. E aqui a gente pode ver um grande inimigo que para a produção de fruto. E anote aí, esse inimigo é a inconstância. Então o que para a produção do fruto? A falta de constância. Olha só, gente. Frutificar depende da nossa constância. Frutificar depende da nossa constância. Constância significa o quê? Permanência na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. Olha, eu gostei dessa aqui. Insistência inquebrável na convicção. Perseverança, persistência, firmeza. Alguns exemplos de inconstância. Curso de inglês, quem já começou? Aleluia. Olha, curso de espanhol, quem já começou? E já parou, calma. Eu estava aqui conversando com a minha esposa. Minha esposa faz Muay Thai. Falei para ela, você só vai fazer Muay Thai se você prometer não me bater. Quantas vezes eu estou fazendo curso de espanhol, eu decidi. Eu e o pastor, a gente foi para o Chile, fomos lá, quando o pastor falou para mim, prega em espanhol, tremi nas bases. Falei, não posso tremer na base. Era a minha oportunidade. Falei, vou voltar e vou começar a fazer o curso de espanhol. Estou fazendo, mas tem dias. E o meu curso é assim, é 11 horas, de 11 a 1. E o pessoal que trabalha aqui sabe, meio-dia é a hora sagrada do almoço. Está no meio do curso, meio-dia em ponto, o sino da igreja toca, já vai dando aquele aperto, assim, Senhor, vai agilizando, esse espanhol vai agilizando, vai. Quantas vezes a gente começou alguma coisa, o pastor Léo pregou isso algum tempo atrás, quantas vezes a gente começou alguma coisa e a gente não terminou? Olha só, permanência, constância, olha só que interessante, significa permanência na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. Deus quer que a maneira como você comece, você termine bem. Você termine na constância. Você termine no mesmo desejo de continuar, no mesmo desejo de frutificar. O desejo de Deus em você permanecer é com que você frutifique, e frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1, você vá até o final. Jesus, quando andou sobre as águas, ele chama Pedro. Pedro, vem. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas.
E de repente ele olhou para as situações da vida. Pastor, a grana está curta, e sabe como é que é? Estão mandando o pessoal lá embora no emprego, e as ondas começaram a ficar maiores, e diz a palavra que Pedro começou a olhar para a força das ondas. Mas uma palavra de Deus fez Pedro andar sobre as águas. Você não acha que a palavra de Deus é mais forte do que as situações da vida? Pedro tirou a sua atenção naquele momento e ele começou a afundar. E Deus disse: Pedro, homem de pouca fé. O que Jesus quis dizer com aquela palavra pouca fé, pequena fé? Que a fé de Pedro não foi constante. A fé de Pedro não foi uma insistência inquebrável na convicção. E a fé que Deus está semeando no nosso coração é uma insistência inquebrável na convicção. O que Deus está plantando no teu coração nessa noite é uma insistência inquebrável na convicção. Deus está te chamando para ser uma pessoa constante, para permanecer na videira e permanecer na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões, com a mesma mentalidade, com o mesmo foco, não se deixando levar por qualquer vento de doutrina, permanecendo em Cristo até que os resultados cheguem na sua vida. Insistência inquebrável na convicção. Olha o que a palavra de Deus diz sobre constância. 2 Tessalonicenses 3,5 na tela diz: ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Ou seja, Ele está trabalhando em você. Diz aí comigo: Deus está trabalhando em mim. No que? No amor de Deus e na constância de Cristo. Um outro texto, isso foi 2 Tessalonicenses 3,5. Outro texto, 1 Timóteo 6,11, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue o quê? A justiça, leia comigo, a piedade, a fé, o amor e o quê? A constância. Olha Paulo falando para Timóteo: Timóteo, homem de Deus, você está sendo treinado. E Deus está te usando para você falar da palavra de Deus. Então segue, procura essas coisas: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. O legal é que a palavra constância, hupomonei, no grego, significa perseverar. Essa palavra vem de hupomeno, que significa, olha só, permanecer debaixo de, ou seja, suportar tribulações. Constância, suportar tribulações. Nesse mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Nós não permanecemos constantes por causa do nosso esforço, por causa do nosso braço. Nós permanecemos constantes porque Ele já venceu o mundo. Nós permanecemos constantes porque Ele nos amou primeiro. Nós permanecemos constantes porque Ele já nos deu uma medida de fé. Ele já pagou o preço, o véu já foi rasgado. Quem está comigo? Nós permanecemos constantes por causa da obra dEle na nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando na gente. 2 Timóteo 1,4, aqui na tela diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância. Constância exalta a Deus. Constância exalta a Deus. A sua constância exalta a Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas procuram pessoas constantes. As pessoas não vão procurar qualquer tipo de pessoa. Quando elas vão pedir uma oração, elas vão pedir oração para uma pessoa constante. Constante nas coisas naturais. Ela vê em você um padrão de constância. Então ela vê em você características de um filho de Deus. Constância abre as portas para que as pessoas te procurem, porque elas estão vendo Jesus em você. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Não é interessante, o pastor Eli estava falando na quinta-feira sobre o fim dos tempos. E ele citou um texto até hoje de manhã, que ele falou: todos aqueles que querem viver de maneira piedosa, ou seja, com o padrão de Deus, serão perseguidos. Aí Atos, capítulo 1, vai dizer
que Deus enviaria o Espírito Santo, e a Bíblia diz, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é mártir. E aí minha pergunta para você, está pronto para morrer por Deus? E recebereis poder, capacidade para abrir mão da sua própria vida, para que a vida dele passe através de você. Já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Isso é só pelo poder do Espírito Santo. Recebereis poder do alto do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, você não vai testemunhar da sua própria vida, quem está comigo? Você não vai mais testemunhar da sua própria vida. Você agora vai ser um canal da bênção de Deus e as pessoas vão ver Cristo em você, através de você, sobre você, ao teu lado. As pessoas vão conseguir experimentar a presença de Deus através de você, porque nós vamos ser testemunhas da vida de Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. A glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Aonde? Na constância, permanecendo. Na constância da palavra. Josué, não saia dessa palavra. Não saia desse caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça, seja constante, seja constante. Deus falou isso, pastor Eli nos explicou de manhã, que Deus falou isso sabendo que Josué tinha que enfrentar 33 reinos. Deus falou para Josué, Josué, na sua jornada, você vai ser mais do que vencedor, mas você vai ter que passar por tribulações. Você vai ter que aguentar essas tribulações, com perseverança, com constância, com fé em todas as tuas perseguições e aflições que vocês suportam. Deus não deixa com que chegue provação nenhuma para você, que você não tenha capacidade de suportar. Sabe por quê? Porque você já recebeu o poder para ser testemunha dEle. Quem está comigo? Você já recebeu o poder de Deus, o poder sobrenatural. O poder dunamis, o poder de poder miraculoso. Deus fazendo um milagre todos os dias. Gente, andar em amor, como está lá em 1 Coríntios 13, é um milagre. Não ache que é obra sua, é um milagre. A Bíblia diz, o verdadeiro amor não se irrita. Quem nunca se irritou aí, levanta a mão. É um milagre. Andar no Espírito é um milagre. Ou seja, é obra de Deus. É Deus te capacitando, é Deus te empurrando, é Deus te influenciando. Constância, gente, é uma palavra relacionada a fazer a mesma coisa por um período de tempo determinado. Abra comigo em Salmo capítulo 1, por favor. Constância é uma palavra relacionada a fazer a mesma coisa por um período de tempo determinado. Salmo 1. Nós vamos ver algumas coisas que param a nossa vida de frutificar, que impedem a nossa vida de frutificar. Mas eu quero ler com você Salmo 1. Salmo 1, a partir do verso 1 até o verso 3, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você está vendo que é uma progressão? Ele anda, ele para, ele senta. Jesus já está, e Deus já está alertando aqui a gente, não ande nesse caminho. Porque se você andar, você vai parar a sua caminhada. E parando a sua caminhada, você vai entrar naquela zona de conforto, onde você vai se sentar e você vai se acostumar com aquela vida medíocre que o inferno tem para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. O inferno também tem um plano para cada um de nós. Jesus disse para Pedro, cara, eu orei por você, porque o inferno queria ceifar a tua vida, mas eu tenho um plano para você, então eu intercedi por você, Deus tem um plano para você, e Ele está falando, não anda no caminho dos escarnecedores, não se detenha, não pare nesse lugar, não se assente, não entre nessa zona de conforto. Verso 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita o quê? De dia e de noite, de dia e de noite, vamos lá, de dia e de noite, aleluia, de dia e de noite. Sabe por quê? Salmo 42.
Aleluia. A palavra de manhã foi maravilhosa. Quem é que teve aí de manhã? Foi maravilhosa. Estou só pegando os ganchos. Aleluia. Deixa eu ver. Verso 3. Jesus está falando aqui. Não ande, não se detenha, não pare e não se assente. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Sabe por quê? Porque Deus quer guiar o teu caminho de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Se você não permitir com que Deus faça, o mundo vai fazer. Olha só, verso 3. A partir do verso 1. Como a costa suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Está falando de um desejo do coração do salmista. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está falando, eu tenho sede. E eu creio que você veio aqui hoje porque você tem sede. Eu creio que você nos assiste pela internet porque você tem sede. Eu creio que as pessoas compram livros e escutam mensagens porque têm sede. Mas veja bem, não abra a sua guarda. Diz aí para o teu irmão, não abra a sua guarda. Verso 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo. Você anda nesse mundo, o mundo questiona você o tempo todo. Onde é que está o teu Deus? Aquela causa que você está esperando na justiça há mais de 10 anos, onde é que está Deus? Aquele namorado que você está esperando há mais de 15 anos, onde é que está Deus? Aleluia! Apressa-te, Senhor, aleluia! As pessoas te questionam o tempo todo. Onde está o teu Deus? E a Bíblia diz que o salmista começou a entrar no embalo do inferno, e aí ele começou a chorar, começou a entrar em depressão. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, porque as pessoas me perseguem. Aí ele fala assim, olha só, verso 4. Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto. O que ele estava pensando? O que ele estava pensando? Nas dificuldades, nas tribulações. E quanto eu mais me lembro, mais eu choro, pastor. Eu não consigo nem dormir mais. Quanto mais eu me lembro, mais eu entro em depressão. Eu estou deprê. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos. E no Salmo 1, Deus está falando, cara, se alimenta da palavra dia e de noite. Dia e de noite. Não dê ocasião para o inferno. Alimenta-te da palavra de dia e de noite. Continue lendo aí comigo. Recordo-me, verso 4, dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão. Ele está se lembrando, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cânticos de júbilo e de louvor. O passado era tão bom. No passado é que Deus falava, pastor. Entre as multidões que fez, verso 5. Por que estás assim batido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? E ele começa a dizer para ele mesmo, deposita toda a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Que é o remédio para a depressão? É a palavra de Deus. Que é o remédio para a ansiedade? É a palavra de Deus. Quem está comigo? Você pode voltar lá para o Salmo 1, por favor? Salmo 1, verso 2, antes o teu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Verso 3, pois será como árvore plantada, junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, tudo a seu tempo, aleluia. E cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. E aqui está a dica, gente. Muitos querem frutificar sem serem constantes. Você está olhando para o resultado, mas o padrão é da velha natureza. Você olha para o resultado da vida de alguém e você vê uma pessoa com sucesso, uma pessoa próspera, e você esquece de olhar para o padrão que ela usa.
Se nós queremos frutificar em Cristo, nós devemos ser constantes na palavra de Deus, naquilo que Deus deposita dentro de nós. Então quero ver com você algumas marcas da nossa inconstância. João capítulo 15, verso 2 e verso 6, eu vou ler para você rapidinho. Diz: todo ramo que estando em mim não der fruto. E muitas vezes o que a gente acha que o fruto, a gente não vai dar fruto porque a gente não está ligado à videira. Mas a Bíblia diz que todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E o cortar aqui, gente, não é que Deus te expulse e diga, sai para lá. Não, fala como se fosse uma âncora, é o levantar de uma âncora. Ou seja, a pessoa perde a sua estabilidade. Você já viu um navio? O navio está naquele turbilhão, naquele mar, a primeira coisa que ele faz é pum, bota lá a âncora para segurar, para firmar ele. A Bíblia diz que aquele que estando em Cristo não der fruto, a Bíblia diz que essa âncora é levantada. Ou seja, anote aí, inconstância traz instabilidade. Inconstância traz instabilidade. A nossa constância, então, gente, na verdade, é a âncora da nossa alma. É a âncora dos nossos sentimentos. Você sabe que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, fala do ser humano como um todo, espírito, alma e corpo. Ou seja, você tem uma alma, gente. Você tem sentimentos. Mas a Bíblia diz que a nossa constância, na verdade, é a âncora dos nossos sentimentos. É a âncora da nossa alma. Ou seja, não são os nossos sentimentos que nos guiam. O que nos guia é a nossa certeza. O que nos guia é a nossa fé. E os nossos sentimentos acompanham a nossa fé. Não são os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são instáveis. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu preciso fazer um curso lá na academia de ginástica. Eu preciso. Amanhã já não preciso tanto assim. No outro dia eu preciso fazer curso de mandarim. No outro eu já não preciso tanto assim, pastor. Os nossos sentimentos são voláteis, mas a nossa fé em Cristo Jesus deve ser algo constante, porque é a nossa fé quem puxa os nossos sentimentos para cima. Abra comigo Hebreus capítulo 6, por favor. Inconstância, então, traz instabilidade. Hebreus capítulo 6. Verso 13 até o verso 19. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, quem fez a promessa? Deus fez a promessa a Abraão. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Deus é imutável. Deus é constante. Ele é aquele que era, aquele que é e que sempre será o mesmo. Se Ele fez uma promessa, Ele cumpre a sua promessa, porque Deus é constante. Então, para mostrar aos herdeiros a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, nós que estamos nele, aleluia, nós que permanecemos nele. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa fortaleza, nós que estamos no refúgio. Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Segura o seu dedo aí, Salmo 91. Uhul.
Estou animado, aleluia. Aleluia. Nós que já corremos para o refúgio, aleluia. Salmo 91. Eu estou lendo da King James atualizado, que diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Verso 2, sobre o Eterno ele declara: ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o temor que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem um demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei com que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele não muda. Ele não muda. Volte comigo em Hebreus. Aleluia. Capítulo 6. Olha o passarinho. Hebreus capítulo 6, verso 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Verso 19, a qual temos por âncora da alma. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O que é essa âncora, gente? É a esperança. É o que nos firma nesse mundo no tempo de crise. É o que nos firma nesse mundo no tempo de dificuldade, no tempo de dor. É a expectativa da verdade operando em mim e em você. Você pode ter essa expectativa de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai chegar junto, seja no tempo que for, você vai frutificar e você vai ver com os seus olhos a salvação do teu Deus. É isso que nos faz permanecer firme, gente. Não é o nosso sentimento, não é aquilo que o jornal disse, é a nossa certeza de que Deus é aquilo que Ele disse que Ele é. É isso que nos firma os nossos sentimentos. A constância daquele que fez a promessa é a garantia de que a promessa vai se cumprir. Vou falar de novo. A constância, a fidelidade, a insistência inquebrável na convicção, a permanência na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões, a constância daquele que fez a promessa é a garantia de que a promessa vai se cumprir. Você pode confiar em Deus, porque Ele é constante, no mesmo desejo, persistente no mesmo desejo. Da maneira como Ele queria te abençoar no início, é a mesma maneira com que Ele quer te abençoar agora. Ele não perdeu o desejo, Ele não perdeu a persistência, Ele é constante, Ele continua querendo te abençoar. Ele continua apaixonado por você.
Cortar, então, em João capítulo 15, fala de estar desconectado da experiência da vida de Deus. Não é interessante que João capítulo 15 fala que todo ramo que estando em mim não produzir fruto, não der fruto, ele o corta. Então, cortar em João capítulo 15 fala de estar desconectado da experiência da vida de Deus. E muitas vezes isso gera frustração, decepção, e alguns acabam culpando a Deus por causa disso. Mas Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Isso diz que Deus cuida de nós, Ele está pronto para te limpar, Ele está pronto para te fazer avançar. Olha só, Romanos capítulo 15, olha aqui na tela comigo, por favor. Romanos capítulo 15, verso 4. Diz, porquanto, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação, e a palavra consolação aí é bom ânimo e encorajamento. Vou ler de novo então. Porquanto, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pelo encorajamento, ou pelo bom ânimo provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, tudo que foi escrito, a palavra de Deus, é para com que você tenha constância e encorajamento, constância e bom ânimo. Toda vez que você busca Deus, Ele vai trazer para você constância e encorajamento, constância e bom ânimo. No mundo passaste por tribulações, mas tenha bom ânimo. Se encoraje naquilo que eu vou dizer para você. Se prepara, porque eu já venci o mundo e eu já garanti a tua vitória. Todo aquele que é nascido de Deus vence. Quem já nasceu de Cristo aí? Então você tem a esperança de que Cristo vai se manifestar através de você. Você tem a esperança de que o fruto do Espírito vai se manifestar através da sua vida. Então, número 1, inconstância traz instabilidade. Eu só vou conseguir chegar até o número 2. Número 2, inconstância é parceira da procrastinação. Anote aí, inconstância é parceira da procrastinação. E eu botei aqui na tela para você, Isaías 42, verso 8, que diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, a minha kavod, o meu caráter, a expressão do meu ser, a outrem não a darei. E essa palavra outrem, que talvez você fale, não, Deus não compartilha da sua glória com ninguém. Não é verdade, porque nós somos a habitação da glória de Deus. Ele veio habitar dentro de mim e de você. Essa palavra outrem, no original hebraico, são outros que procrastinam. A minha glória, pois, eu não darei a quem procrastina. Ou seja, Deus está interessado em compartilhar da sua vida. Lembra que nós lemos lá, na versão de J.B. Phillips, João capítulo 15, verso 4, verso 5, a vida que eu compartilho, a vida que eu dou, e a vida de Deus é a própria glória de Deus em nós. É a própria manifestação de Deus, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são expressões da glória de Deus. Quando as pessoas veem a sua alegria, pasmem, eles estão vendo a glória de Deus. Quando eles estão vendo a sua paciência, eles estão vendo a glória de Deus. Quando eles estão vendo o amor, eles estão vendo a glória de Deus. Quando eles estão vendo a constância, eles estão vendo a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus não compartilha do seu caráter com pessoas que procrastinam. Não, hoje eu não vou andar em alegria, não. Prefiro não andar. Tem gente que escolhe não andar em alegria. Tem gente que escolhe não andar em paciência. Quem está comigo? Levanta a mão não. Aleluia. Porque, gente, quando a gente era escravo do pecado, a gente não tinha escolha. A gente não tinha escolha. Mas veio o Espírito Santo
iluminou o nosso coração, abriu os nossos olhos, nos deu uma nova natureza e nos deu o poder de escolhermos a vida e a morte, a bênção e a maldição. Hoje você pode escolher não pecar, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não pode mais dominar a tua vida. Hoje você tem a decisão de escolher a vida de Deus que já está dentro de você. Se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo, essa vida já está dentro de você. E essa vida é maior do que a lei do pecado e da morte. É a lei da vida do Espírito, é a lei da graça, é a lei da esperança, é a lei do reino de Deus que está dentro de você. É maior. Então, gente, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória, eu não compartilho, eu não dou àqueles que procrastinam. A glória de Deus, a kavod, é a essência, é a manifestação de Deus em mim e em você. Nós vimos que o propósito do fruto é Deus se manifestando em nós e através de nós. Ou seja, não protele para amanhã a mudança que você precise hoje. Anota isso, por favor. Não protele, não procrastine para amanhã a mudança que você precisa hoje. E o Espírito Santo fala comigo e contigo, gente. O Espírito Santo fala comigo e contigo. Ele está nos moldando. E é o Espírito Santo quem fala nas áreas de transformações que nós precisamos. Na nossa mentalidade, gente, nós não somos perfeitos. Muitas vezes a gente acha que a gente é perfeito. Mas vem o Espírito Santo e fala com a gente, olha, você precisa ser transformado nessa área. Deixa Cristo te moldar. E quantos aí estão abertos para ouvir a voz do Espírito Santo? Senhor, fala com a gente. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ser transformados de glória em glória, de manifestação em manifestação. Cristo se manifesta em você, você é transformado. Ele se manifesta de novo, você é transformado. Ele se manifesta mais uma vez, você é transformado. Toda vez que Deus fala, toda vez que Deus aparece, toda vez que Deus se apresenta, vai trazer alguma transformação radical em você. Vide Jacó, que se encontrou com o anjo do Senhor, e a maneira como ele andou foi mudada. Deus quer mudar a maneira como você anda. Deus quer mudar a maneira como você vê o mundo. Deus quer mudar a maneira como você pensa. Isso vem de Deus, não é obra nossa. Tudo que Ele pede é com que a gente se abra para isso. E esse poder, gente, já está dentro de mim, de você. É o poder para viver uma vida transformada. Abra comigo em Lucas capítulo 9. É o poder para viver uma vida transformada. Esse poder já está dentro de nós. Lucas capítulo 9. A partir do verso 57 até o verso 62. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que você for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus.
Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Deus está falando aqui? Minimiza as distrações. Deus te deu poder para começar e continuar. Deus te deu o poder para começar e continuar. A vida vai jogar um montão de distrações no seu colo. A vida vai jogar um montão de distrações, um montão de outras coisas que parecem ser legais para fazer, mas você assumiu um compromisso com Deus. Não venha para cá assumindo um compromisso só com homens, não, gente. O nosso compromisso é com Deus. Antes de todas as coisas, o nosso compromisso é com Deus. O nosso trabalho como apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres é ministrar a você, e esse é o nosso compromisso, é ministrar a palavra revelada para que você possa sair daqui e fazer a obra do ministério. O nosso compromisso é te dar as ferramentas espirituais, ou seja, abrir a consciência, a sua consciência, de que essas ferramentas já estão disponíveis para você, porque é o Espírito Santo quem te capacita. É o Espírito Santo quem te dá essas ferramentas. É o Espírito Santo. A gente só está pregando aqui para te dar a consciência de que o poder de Deus já está dentro de você. O poder de Deus já está dentro de você. E o que Deus quer é com que você tenha essa consciência de que Deus está dentro de mim. Diga comigo: Deus está dentro de mim. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não protele para amanhã a mudança que você precisa hoje. E para terminar, minimize as distrações da sua vida. Escolha começar e continuar, sem prestar atenção nas distrações que aparecem. Eu falei para você que eu faço meu curso de espanhol no sábado. Aleluia. Sempre tem uma oportunidade de fazer alguma coisa no sábado. Segunda escola bíblica. Terça é minha folga, aleluia. Vou para casa, aleluia. Quarta-feira ensaio, quinta-feira culto, sexta-feira às vezes tem escola de maturidade aqui na igreja. Sábado é o dia do descanso. Não, tem espanhol de manhã. Aí chega no espanhol, então, eu não podia fazer um outro negócio no sábado de manhã? Podia. Mas existe um objetivo a ser alcançado. Domingo, aleluia, pastor. Jogo do Flamengo no Maracanã. Meu amigo com duas entradas. Ele falou que vai sozinho. Ele me perguntou: quer ir comigo? Eu não sofro disso, que eu não sou flamenguista, tá? Aleluia. Mas se fosse do Botafogo, não, também não. Decisão, gente. Sempre vai aparecer alguma coisa para você fazer domingo. Sempre vai aparecer alguma outra coisa para você fazer domingo. Quando você decidiu: amanhã eu vou para a casa de Deus. Amanhã eu vou me encontrar com os meus irmãos. Amanhã eu estou pronto, não somente para receber, mas a Bíblia fala para nós não deixarmos a comunhão. Mas para quê? Para você receber? Não. Para que você possa edificar. Você possa edificar. Ele tira o foco de receber para que você saiba que você pode dar. Que você tem o suficiente para dar. Se você coloca depósito, você é capacitado para edificar a vida dessa pessoa que está do seu lado. Não olha para o lado não, aleluia. A nossa consciência muitas vezes é aquela consciência: por favor me dá. Por favor me dá. E o Espírito Santo estava falando comigo, quando ele estava falando agora no Salmo 42, de manhã, que às vezes a gente escolhe vir, às vezes nem no culto, é meio culto, que a gente já chega atrasado e sai antes do culto terminar. Aleluia, fala papai, é agora. Meio culto. Você tem 6 dias na semana que você não coloca para dentro a verdade. E você quer que em meio culto Deus mude tudo. Ele trabalha na medida da sua abertura. Quanto mais abertura você dá, mais rápido fica o processo.
quanto mais você se abre, mais rápido fica o processo. Pastor, eu queria estar frutificando daqui a sei lá quantos dias, daqui a uma semana. Então se abra, se escancare. Se escancare. Não estou falando para você viver na igreja, não é isso, gente. Eu estou falando para você se abrir ao Espírito Santo. Os nossos cultos aqui são oportunidades. Então a gente tem culto terça, tem culto quinta, tem 2 cultos de manhã, tem um culto de noite. São oportunidades para você se treinar. Diga, eu estou em treinamento. Diga, eu estou em treinamento. Diga, esse pastor manda muito repetir. Olha, calma. É treinamento, gente. Tudo é treinamento na nossa vida. Vou terminar com esse texto de Romanos capítulo 13 aqui na tela. Que diz: mas cuidem-se, para vocês não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que começou quando nós cremos. Ou seja, Ele está trazendo um aperfeiçoamento para a sua vida. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidade, preguiça, distração, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo, nem se demorem, esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e sejam preparados. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Constância, constância, constância. Então, gente, inconstância traz instabilidade. E número 2, inconstância é parceira da procrastinação. Esse verso 14 na revista atualizada diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Procrastinar, gente, olha só, é deixar de colher o que Deus tem para a sua vida. Procrastinar, então, é deixar de colher o que Deus tem para a sua vida. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Amanhã eu faço, quando a vida melhorar, eu faço. Quando eu estiver perfeito, eu me batizo. Quando a minha condição financeira estiver melhor, aí eu oferto. E Eclesiastes nos dá essa dica: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus está nos chamando para nós sermos constantes. 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 Eu vou ler para você de novo. Constantes. Permanência na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. Insistência inquebrável na convicção. Amém? Fique de pé comigo, por favor. Frutificar, então, depende da nossa constância, gente. Aleluia. Senhor, obrigado por falar conosco. Obrigado por nos guiar no caminho que nós devemos andar. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que nós precisamos está em Ti. Obrigado, Senhor, porque essa caminhada não é uma caminhada solitária, não é uma caminhada abandonada. Essa constância nós obtemos, Senhor, por permanecer em Ti. Por permanecer em Ti. Por permanecer em Ti, por permanecer, por habitar. Tu és o nosso lugar de refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso alicerce, Tu és o socorro bem presente na tribulação. Te exaltar, Senhor, por tudo aquilo que Tu és e pelo trabalho que Tu estás fazendo na nossa vida. Obrigado por nos guiar, obrigado por nos dirigir. Obrigado, Senhor, porque voltamos para as nossas casas, certos de que existe uma esperança.
E essa esperança é a âncora da nossa alma. Essa esperança de que se Jesus Cristo ressuscitou, Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Essa esperança é a âncora dos nossos sentimentos. Obrigado por nos firmar em Ti. Obrigado porque nós somos Teus e não temos dúvida a respeito disso. Obrigado porque a Tua graça está sobre nós. Podemos te agradecer porque nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados pelo nosso Pai. Alguém pode dizer: Deus me ama aí? Isso, então dê um grito agora: Deus me ama! Vira para o teu irmão e fala assim: Deus te ama. Então dê um abraço aí em 57 pessoas e vai em paz. Vai em paz, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Temos culto aqui novamente terça-feira. Você que nos acompanha pela internet, nosso culto ao vivo terça-feira novamente às 19h30. Tenha uma excelente noite. Lembre-se sempre, Deus te ama. Não saia dessa convicção, Deus te ama. Tenha uma excelente noite.